Olá! Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Quero te pedir, se você não é inscrito, por favor, deixa aqui o seu like. É importante para nós, para espalharmos um pouco a divulgação desse vídeo. Deixa também ativado o sininho, porque nos próximos vídeos que nós lançarmos aqui, o YouTube, ele comunica a você de primeira mão. Bom, desta vez, nós vamos meditar no texto de Marcos, capítulo 12, dos versículos 28 até os versículos de número 34. Tá ok? Então, vamos ao vídeo. Vem comigo. Ok, aqui vamos nós. Marcos, capítulo 12, versículos 28 até o versículo de número 34. Embora esse texto fale dos mandamentos, nós vamos meditar aqui, nós vamos falar sobre os amigos do Evangelho. Vamos primeiro ler o que diz a palavra. E a palavra de Deus, no versículo 28, ela começa dizendo assim: aproximou-se dele um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, respondeu-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E ninguém ousava mais interrogá-lo. E para pensar nesse contexto da palavra, no que está acontecendo nesse diálogo entre o escriba e Jesus, para e me responda, ou responda para você mesmo: você é um evangélico, é um cristão? Ou você é um amigo do evangelho e um mero admirador da pessoa de Jesus? O que você é? Sim, é porque existem pessoas que são simpáticas ao evangelho. Elas gostam do estilo de vida, de ver, observar como os evangélicos vivem, como os cristãos se comportam, mas na verdade ela não está disposta, ela não assumiu um compromisso de ter uma vida íntegra como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro evangélico. Então a primeira pergunta para a gente pensar é nisso. Primeiro você, primeiro eu. Você verdadeiramente é um evangélico, é um cristão ou é um mero simpatizante? Ser evangélico não é ser religioso. Existem muitas pessoas que são meramente religiosas. Não sei se é o seu caso, mas o que é a religiosidade? Eu costumo dizer, já disse isso em outros vídeos passados, que a religiosidade ela atrapalha a comunicação, o relacionamento entre o homem e Deus. Então, Deus não quer religioso. Não. Por quê? Religiosidade é simplesmente o quê? É a característica daquela pessoa que é aquele que tem uma religião. Esse é o religioso. Ele tem uma religião, ele se orgulha de falar: não, eu sou da religião tal. Ele tem aquela religião e ele cumpre escrupulosamente todos os deveres, ou melhor, todas as regras, todos os requisitos que são preditos por aquela dita cuja religião. Mas Jesus não quer religioso. Por quê? O evangelho não é uma religião. O cristianismo
não é uma religião. O Evangelho e o cristianismo é um estilo de vida, é um modo de vida, é como você decide viver. Sendo assim, podemos afirmar o seguinte: é possível ser religioso sem, no entanto, fazer parte do reino de Deus. Sim, porque se você é meramente um religioso, por exemplo, numa igreja evangélica, embora você faça parte da igreja evangélica, você tem até a carteirinha de membro da igreja evangélica, você se apresenta para todo mundo como um evangélico, tá? Mas na verdade você não se converteu ainda. Você não tomou aquela decisão de entregar a sua vida para Cristo. Você não tomou aquela decisão de colocar nas mãos de Deus o destino da tua vida, de colocar nas mãos de Deus a direção dos seus passos. Você não tomou essa decisão ainda. Então, se você não tomou essa decisão, você ainda não está no reino, porque você ainda não se arrependeu dos seus pecados. E o Evangelho ele começa na primeira pregação que vem dizendo desde os tempos lá de João Batista: arrependei-vos dos vossos pecados. Aí começa o Evangelho na vida da pessoa. Então, se você ainda não se arrependeu, você não se converteu, porque não existe conversão sem arrependimento. Então, se você não se converteu, você ainda não faz parte do reino de Deus. Se você não deixou a palavra entrar, se você ainda não entrou, né, na vida de Cristo e deixou Cristo entrar na sua vida, tá? Você ainda não se converteu. E nessa condição, a pessoa ainda não faz parte do reino. Para fazer parte do reino, você tem que ser verdadeiramente uma parte integrada, absorvendo as características e o modo de vida desse reino do qual você quer fazer parte. Seja o reino de Deus ou seja qualquer outro tipo de reino. Você vai ter que absorver o modo de vida daquele reino do qual você quer fazer parte. É perigoso você viver perto do reino de Deus e só viver perto. Por quê? Vamos esmiuçar um pouco mais esse negócio. Quando eu digo viver perto, né, é porque você não está dentro. Você vai à igreja, é um religioso, todo domingo você não falta. Todo compromisso da igreja você não falta, está ali. E cumpridor de horário, ainda cobra dos outros. Quando chega atrasado, cobra dos outros, cobra do pastor porque está atrasando o culto. Você é religioso. Não é? Então você está perto do evangelho, você é simpatizante, mas você ainda não é um convertido. Então é perigoso você viver nessa vida. Por quê? Bom, porque esse tipo de vida, esse estilo de vida, ele pode criar nas pessoas uma atitude de adiamento. E ele acha que ele tem o domínio da situação. Então, para ele, na mente dele, na consciência dele, ele vai, a hora que eu quiser, eu tomo uma decisão e aí eu vou. Por enquanto, não. Está no meu controle. Enquanto as coisas estão no seu controle, querido, Deus não está controlando você. Deus não está controlando a sua vida. Então, você não faz parte do reino dele, porque ele ainda não é o seu rei, o seu governante. Ainda falando disso, que é perigoso, você estar perto, mas não está dentro do reino de Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas passam a viver sob a influência das pessoas do reino, mas sem tomar uma decisão. Ou seja, você está ali convivendo, está participando daquela comunhão com as pessoas, então para você tá bom, porque na verdade você está vivendo o que você quer como religião, mas não está se comprometendo com aquilo que você tem por religião. E quando você se compromete, aí sim aquilo vai deixar de ser uma religião para passar a ser um modo de vida para você. Em terceiro lugar, é perigoso, porque esse negócio de estar perto, mas não estar dentro, ele cria nas pessoas uma falsa sensação de ser uma pessoa privilegiada. Eu sou alguém privilegiado. Não, eu estou aqui, eu faço parte, eu posso desfrutar das coisas como religioso, como evangélico, como cristão. Eu sou, mas na verdade eu não sou. Então, na hora do compromisso, querido, eu quero te alertar. Jesus está voltando. E quando ele vier, ele vem para buscar a sua igreja. Ele vem para buscar
os seus súditos, os seus amados, os seus convertidos, os seus arrependidos. Então é necessário que você saia da posição de amigo do Evangelho e passe a viver o Evangelho. Nós precisamos, primeiro, crer no que pregamos. E se a gente crê, a gente vive. E a partir daí, nós precisamos pregar o Evangelho em sua essência, levando o ouvinte sempre a tomar uma decisão, levando ele sempre a dizer, você precisa decidir. Você não pode ficar nessa vida de mais ou menos, nessa vida de enganação, enganando a si próprio, porque a Deus, ao teu Deus, você não está enganando. Então nós precisamos, nós, os legítimos cristãos, os discípulos de Jesus, nós precisamos pregar o Evangelho, pregar a palavra em sua essência, sabe? Mas sempre no final, levando o teu ouvinte a tomar uma decisão por Jesus e com Jesus, a benefício dele, para que ele possa verdadeiramente desfrutar das benécias do reino e não de uma organização religiosa. E por último, Jesus, ele não deseja simpatizantes por o evangelho que ele nos trouxe. Jesus deseja, e muito, seguidores. Esta é a palavra que eu deixo para o seu coração neste dia, em dias tão difíceis que a nossa nação vem atravessando e que ainda haveremos de atravessar. Dias piores, mas com Jesus teremos paz no coração e certamente seremos vitoriosos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que têm ouvido esta mensagem, que têm ajudado este trabalho, que têm ajudado este canal, que têm me ajudado a levar uma palavra de conhecimento para mais pessoas, que têm compartilhado nos nossos vídeos. Que Deus abençoe a tua vida grandemente e conte comigo.